Sejam bem-vindos a mais uma aula que a gente tem hoje da Escola Bíblica. Na verdade é a penúltima, né? Deu uma voadinha aí. Semana que vem a gente está encerrando então a sexta aula dessa nossa caminhada pelo Antigo Testamento, olhando para o povo de Israel. Na verdade, para o Deus de Israel e o seu povo. Vamos ter uma palavra de oração e a gente já dá início nessa noite. Ó Pai, bom é estarmos juntos com o propósito de aprender mais, de conhecer do seu caráter, dos seus atributos, da sua glória, da sua misericórdia. E o teu povo se reúne nessa noite para olhar, Senhor, a Sagrada Escritura. Ajuda-nos, como vimos domingo passado, que sejamos ouvintes e praticantes da Tua Palavra. Pedimos a intervenção do Espírito Santo para que abra os nossos olhos e o nosso entendimento, também o nosso coração, que essa palavra seja aplicada, praticada, vivida na vida de cada um de nós, Pai. Nos ajuda nossos irmãos aqui, os professores, que eles possam ter precisão, que eles possam ter a fidelidade e a interpretação correta na iluminação do Espírito Santo ao texto sagrado. Nos ajuda, nós dependemos do Senhor e do seu Espírito. E abençoa-nos nessa noite, fica aqui conosco, aquece o nosso coração e recebe o nosso culto com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Um breve resumo aqui, então, daquilo que a gente já viu. Lembrando que semana que vem tem prova, né? Não vai ter, senão não vem ninguém, né? Semana que vem, porque se tem uma coisa que brasileiro tem pavor, é prova, né? Então, não vai ter prova não. Mas, Anderson, coloca tem a imagem do resumo? Não, né? Não tem. Mas é só para lembrar vocês. Então, a nação começa por meio de um homem, uma família com 12 tribos, uma família grande, e aí um povo lá no Monte Sinai. Deus revela a lei ao seu povo, e ali já é uma multidão, e o povo de Deus então dali sai em peregrinação rumo à terra prometida, que o Senhor já havia prometido ao seu povo. E o povo de Deus então nessa saída vai em rumo à promessa que o Senhor havia dado. O Senhor havia estabelecido a lei, havia dado a eles a aliança abrânica, a aliança depois com Moisés, que é a lei, a aliança com Davi, e nós estamos quase chegando lá, a aliança ou a nova aliança que está por vir. E aí o povo então passa pelo período dos juízes, o povo de Deus continua andando por caminhos que não agradam o Senhor levanta os juízes, eles julgam, o povo se arrepende, volta de novo à prática do pecado, o juiz morre, o Senhor levanta outro juiz, e assim vai. Mas os juízes não foram capazes de unir a nação. Eles estavam julgando em pequenas tribos, mas era o propósito de Deus unir a nação e fazer dessa nação um povo unido. E aí o Senhor então, com a sua permissão, vem os reis. Israel, que foi chamado para ser diferente das nações, ser luz para as nações, para atrair as nações, Israel comete os mesmos pecados que as nações. Eles pedem um rei, como seria todas as outras nações. E o Senhor então dá a eles, a Saul, um rei segundo o plano ou o coração dos homens. Mas depois o Senhor dá a eles a Davi, um rei segundo o coração de Deus. Mas Davi também passa, e aí o seu filho herda
Salomão, um rei segundo o seu próprio coração. E vemos depois então o reino é dividido, reino do norte, reino do sul. E foi até aqui que a gente chegou, a divisão do reino. E hoje a gente vai entrar no cativeiro então, onde o povo de Deus é levado para ser tratado e julgado pelo Senhor no cativeiro. Vamos pegar mais esse capítulo então dessa aula de hoje, e essa primeira parte então, pastor Fábio que trará essa pequena introdução da entrada no cativeiro. Graça e paz. Vamos olhar um pouquinho para essa nação, continuar, com esse olhar e o que Deus ele fez através desse povo que é dele, e a gente vai ver justamente o desvio da nação de Israel. Eu já peço de antemão que você possa abrir a sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro dos Reis, 2 Reis 17. Esse capítulo ele é fundamental para que a gente possa começar a entender algumas questões desse desvio. Eu costumo dizer que no Velho Testamento há pelo menos 2 datas muito importantes que faz com que, quando nós sabemos dessa data, nós conseguimos fazer uma boa interpretação bíblica. E a gente vai ver essas 2 datas hoje. Aqui não é uma aula de história, que se fosse, talvez até o pessoal iria embora, porque a aula de história, às vezes, é muito cansativo, Mas vamos tentar extrair do texto bíblico aquilo que Deus ele quer falar também ao nosso coração. Isso é o mais importante. E pode dar um clique aí, meu querido. Reino do Norte. O que aconteceu com o reino? Vocês sabem que após a morte de Salomão, seus 2 filhos, há uma briga, e aí há a divisão do reino. O reino do norte, chamado Israel ou Efraim, e o reino do sul, que ficou conhecido como Judá, ou o reino de Judá. Ok? E aí, durante essa passada dos reinos, porque o livro de Reis, quando você vai ler, ele intercala a história do norte com a história do sul. Então, a gente tem que ficar muito atento com essa leitura, para que a gente possa entender o que está acontecendo em cada reino. E no reino do norte, nós vamos ver e vamos perceber que sempre o autor bíblico ele vai sempre dar uma nota de que os reis que assumiram eram extremamente mal perante os olhos do Senhor. Então, fica a dica para nós. O reino do norte não teve um rei bom aos olhos do Senhor. E a nossa história ela vai começar pelo reino do norte. Então, se a gente perceber no capítulo 17, versículo 3 a 6... vai dizer assim, olha, contra ele, ou seja, o reino do norte, subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria, Oséias, em conspiração, porque enviara mensageiro a Só, rei do Egito. Então, o reino do norte, ele entrou em conspiração, se juntou, fez uma coalizão com o Egito para poder combater a Síria. A Síria ficou sabendo desse trabalho, que eles estavam conspirando contra, e na época, ali, 722, essa é a data, antes de Cristo, ele era um império, assírio era o império maior da época. E aí, por conta disso, por conta dessa coalizão do Reino do Norte com o Egito, o versículo 5 vai dizer, porque o rei da Assíria passou
por toda a terra, subiu a Samaria e sitiou por 3 anos. E no ano 9 de Oséias, o rei da Síria, tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fez habitar em Hala, junto a Rabor, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Ou seja, ele pegou agora o reino do norte e transportou totalmente para o oriente, ali para aquela região hoje que a gente pode considerar como sendo o Irã, ou Irão. Então, a causa foi essa conspiração. Mas por quê? Por que Deus, na sua soberania, ele disciplinou, e ele julgou e disciplinou o seu povo? O verso de número 7 a 8 vai nos esclarecer a causa do cativeiro. Veja lá, tal sucedeu, ou seja, esse exílio, tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Então, a causa desse povo do Reino do Norte ser transportado até ali a região do Irã, hoje conhecida como a região do Irã, foi porque eles pecaram contra o Senhor. Eles não temeram mais ao Senhor, eles passaram a temer outros deuses. E o verso 8, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Então vejam que a causa de ser levado para o exílio, 722, e diga-se de passagem, aqui o Reino do Norte não existe mais. Ele para de existir. Então o Reino do Norte, ele praticamente ele é disseminado da face da terra por conta de um pecado. E aí fica a dica para nós também, né? A gente precisa pensar no que o nosso pecado faz contra esse Deus santo e poderoso. E o que ele é capaz de fazer para nos disciplinar. Tá? Então, verso 21 e 23, no mesmo capítulo 17. Vai dizer assim, olha, pois quando ele rasgou Israel da casa, ele quem? Deus, o Senhor. E eles fizeram o rei a Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer o quê? Grande pecado. Então veja que o rei do Reino do Norte, ele tira o povo dos caminhos do Senhor. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, era isso que estava acontecendo, e isso foi a causa desse povo ser levado para o exílio e deixar de existir. Porque no Reino do Sul, Judá, a gente vai ver, ele foi levado também para o exílio, mas ele não deixou de existir. Houve um remanescente. E o verso 22 e 23, continuando. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, e nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O pecado era muito grande. Eles se apartaram, eles deixaram de temer ao Senhor, e nós vamos ver, né? E aí que está a queda de Samaria. Nós vimos um motivo, que foi a idolatria. E 2 profetas, eles profetizaram nessa época, exclusivamente para o Reino do Norte, que foi Amós e Oséias, que exerceu esse ministério de chamar o povo ao arrependimento. Então nós notamos também que, apesar do Senhor julgar a nação, apesar do Senhor disciplinar o seu povo, não faltou aviso.
Ele avisou. Tá? E constantemente ele nos avisa através também da sua palavra. O texto de João 4,9, pode botar aí, João 4,9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. O que está acontecendo aqui? Aqui, exclusivamente nesse texto, está aparecendo esse novo povo, o povo judeu, o povo samaritano. Então, o povo samaritano era uma junção de várias, podemos assim dizer, de vários povos daquela época, que o reino do norte se juntou. Mas eles também queriam ter um templo. E eles construíram esse templo no Monte Gerizim. É daí que parte essa conversa dessa mulher samaritana com Jesus. Para a gente poder entender esse contexto. Ok? Samaritano, ele era, como eu disse, era descendente dos colonos gentios que os reis assírios haviam levado para a Palestina depois da queda de Samaria em 722 a.C. Eles eram desprezados pelos judeus por causa do seu sangue misturado com o gentio. Ou seja, os samaritanos não eram, vamos dizer assim, a raça pura. Tá? E o judeu ele precisava disso, ele queria isso. Então o samaritano ele não era essa raça pura, vamos dizer, por assim dizer, né? E por conta disso, nutriam-se ódio um pelo outro. E qual foi a tática? A tática foi de domínio e de miscigenação. Olha o verso 24. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramat e de Servavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Então aqui está começando a miscigenação do reino do norte. E aí se torna um povo samaritano. Vamos ver o reino do sul. Acho que ficou bem clara essa questão do reino do norte. 722, a Síria vem, leva cativo, deixa de existir, né? E aí começa a história dos samaritanos. Hoje, quando a gente lê o livro de João, quando Jesus está lá, né, em Samaria, a gente vai começar a entender. É o povo misturado, é por isso que eles não se dão. Tá? Então, vamos pegar isso aí e vamos guardar. Então, por isso que 2 Reis 17 é fundamental para a gente poder entender a queda e o surgimento de um novo povo, por assim dizer, que são os samaritanos. E o Reino do Sul? O Reino do Sul, ele também foi invadido pela Assíria. Isaías 36:1. Pode abrir. Vou pedir nesse momento, quem abrir, possa ler. Pode ler. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Opa. Então a gente percebe que o Reino do Sul, ele também foi tomado por Senaqueribe. Mas ainda não é o ano da queda do Reino do Sul. Somente Jerusalém, o ponto crucial, não foi tomado. E aí também eles foram libertos pela providência de Deus nesse tempo do rei Ezequias. O capítulo 36 e 37 vai narrar essa história, porque vai chegar um camarada que vai falar para 3 pessoas do Reino do Sul. Senaqueribe manda lá e fala assim: olha,
avisa aquele povo que eu vou tomar o reino do sul. E aí, eles ficaram assim um tanto que temerosos. Por quê? Porque ele começou a falar em judeu. E aí tinha o pessoal lá em cima do muro que eram judeus. E aí os 3 que estavam representando o Reino do Sul falaram assim: fala conosco em aramaico para que o povo não escute. E aí ele começa a falar e falou assim: olha, quem foi que disse que vocês serão salvos? Quem foi que disse? Será Ezequias, o rei, que está falando para vocês que o Senhor vai livrar? Olha o detalhe da história. E aí ele vai dizer assim: olha, todos aqueles que o rei da Síria quiser levar cativo, ele vai levar, porque não vai ser o Senhor de vocês. Agora ele blasfemou. Ele botou em xeque o nome do Senhor. Não vai te livrar. Porque onde é que estão os outros deuses das outras nações? A gente levou cativo. Em outras palavras, era isso que aquele camarada estava dizendo. Então, ele não afrontou o povo. Ele afrontou o Deus do povo. E aí, milagrosamente, o Senhor luta sem o povo precisar levantar a espada. O texto bíblico vai dizer que naquele dia morreram 180 mil, de temor. E aqueles que fugiram quando chegaram na sua casa, também morreram. Então, a gente vai ver que Jerusalém, que faz parte, é a capital do Reino do Sul, né? Ela vai ser providencialmente liberta ou salva pelo Deus dessa nação. Apesar disso, Judá, ele o quê? Ele continuou caminhando em desobediência. Mas Judá, ele teve altos e baixos. Tá? Judá teve altos e baixos, esse Reino do Sul. Qual foi a gota d'água para esse povo ir para o exílio? Agora, o ano não é mais 722. Agora o ano é 586 a.C. Então já se passaram mais de 100 anos. E aí a gota d'água veio com o rei Manassés, que foi muito mal aos olhos do Senhor. A idolatria imperava no Reino do Sul. Tá? E o que mais? A injustiça social. Os profetas daquela época, eles combatiam esses 3 maus. A idolatria, a injustiça social e essas abominações praticadas pelo povo, que era para ser povo dele, que era para ser representante dele. 2 Reis, capítulo 21, 11 e 12, vai dizer o seguinte: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo, pois, que tudo o que fizeram os amorreus, aí começa a falar dos povos, antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que ouvir lhes tinirão ambos os ouvidos, e estabelecerei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-a e a emborca. Então, não foi por falta de aviso. O Reino do Sul, apesar de ter altos e baixos, ele foi também a pecadores contumazes. E o cativeiro chegou. Caminha comigo até capítulo 25 de 2 Reis. Verso 8. Houve 3 investidas. Agora o império não é mais o império assírio. Agora o império é o império babilônico, que na batalha de Carquemes no Egito, ele toma o domínio do império assírio e se torna agora o império do mundo antigo.
ele dá 3 investidas, 607 antes de Cristo, 597 e 586. 586 é o panorama que o Léo vai falar daqui a pouco, como ficou essa situação em Jerusalém por conta do pecado. E 25:8, no 7º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E a história agora, ele vai dizer que essa época, 586 a.C., eles vão para o cativeiro. Até aqui alguma pergunta? Passamos muito rápido, a história passou aí por mais de 120 anos, mas existe alguma pergunta? Não? Então eu vou passar a palavra para o Léo, e Léo vai dar agora esse panorama a partir do cativeiro de Judá. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos continuar então falando do exílio, mas agora sobre, pode passar? Sobre o exílio, mas você sabe qual exílio nós estamos falando? Exílio babilônico. Depois que o reino do norte foi exilado, teve aquela mistura, ele meio que assim não se fala mais dele, né? As tribos são misturadas, algumas fogem para o reino do sul, mas eles não conseguem manter uma identidade. Então, quando nós falamos agora de exílio ou cativeiro babilônico, nós falamos especificamente do reino do sul, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o exílio babilônico. Fábio já falou, foram 3 fases de deportação, tá bom? As datas são aproximadas, por isso que pode variar 1 ou 2 anos, mas em 605 foi a primeira fase, onde a nobreza foi levada. Vem Nabucodonosor, ele não destrói ainda a cidade, mas ele leva a nobreza. E quem vai com ele? Daniel. Daniel foi nessa primeira leva. Olha só o que diz os primeiros versículos de Daniel, não precisa abrir, só acompanha comigo. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu a vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá. E o rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias a nobreza. E disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Então, nessa primeira leva, só a nata que foi levada. Só os de família real e os que pertenciam às famílias nobres foram levados. Aí acontece a segunda leva, porque o rei de Judá, que estava sujeito a Nabucodonosor, tenta, junto com o Egito, se rebelar. Nabucodonosor volta e leva agora 10.000 com ele. Você não precisa abrir, tá bom? Mas ele leva 10.000 cativos. E entre esses agora foi o profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel foi escrito também no cativeiro. Enquanto Daniel profetizava para a corte, enquanto Daniel exercia o seu ministério para a corte, você sabe, tinha acesso ao rei, etc., Ezequiel profetizava para o povo judeu que estava na cidade da Babilônia, tá bom? Para o povo que estava lá no meio da cidade. Não contente ainda, nação de Israel se junta com nação de Judá, se junta com o Egito, tenta se rebelar, e aí agora Nabucodonosor vem com força total. Em 586, ele destrói completamente a Jerusalém. Destrói Jerusalém, destrói o templo, e agora ele leva toda a elite, assim, toda mesmo.
Qualquer pessoa estudada, escriba, sacerdote, sábio, ele leva. E só ficam os mais pobres. Só os mais pobres que ficam na terra de Judá naquele tempo. Porque essa era a tática do Império Babilônico. O Império Assírio, ele trazia outros povos, ele levava um pouco, como ele fez com Israel. Tirou um pouco e trouxe outros povos para se misturarem ali. E ele dominava aquela região. Nabucodonosor não, pegava só as riquezas, pegava a parte mais alta da sociedade e deixava as traças. Agora o povo que se vira. Então eles foram levados de Jerusalém até a Babilônia, ali entre o rio Tigres e o rio Eufrates, para a região que hoje fica a 80 quilômetros de Bagdá, tá bom? Lá no Iraque, para a cidade da Babilônia. Vamos falar agora um pouquinho do exílio. Por quê? Como eu falei, Nabucodonosor ele leva o pessoal mais a classe alta e classe média, por assim dizer, e deixa o povão para trás. E Jeremias foi um dos que ficou. É muito interessante quando nós estudamos esses três profetas juntos, porque eles vão dar três perspectivas diferentes. Daniel na corte, lá no exílio, Ezequiel no exílio, mas no meio do povão, e Jeremias que ficou no meio da nação de Judá, totalmente destruído. E gente, isso aqui é importante, porque quando a gente fala do cativeiro babilônico, a gente pode, assim, perder de vista a atrocidade, o desespero e o sofrimento que isso foi. É quase quando nós estudamos sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gente já ouviu tanto as atrocidades dos nazistas na Segunda Guerra, e outras atrocidades, né, da União Soviética, que a gente ouve e parece que nem faz mais cócega nos ouvidos. A gente não pode perder isso. Deus proibiu Jeremias de casar. Ele proibiu, ele falou para Jeremias, não case. E olha o motivo, está aqui, pode passar o texto? Não precisa abrir, mas olha o motivo. Não se case, e nem tenha filhos neste lugar, aí em Judá. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nesta terra, e a respeito de suas mães e seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis, ninguém chorará por eles, nem os enterrará, ficarão espalhados pela terra como esterco, morrerão por guerra e fome, e seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Deus diz isso para Jeremias, não case, porque se você casar, é isso aqui que vai acontecer com seus filhos. É isso aqui que vai acontecer com seus filhos. E então, pode passar para mim? Jeremias, ele escreve um livro que a gente conhece bem, que é o livro de Lamentações. Depois que passa toda aquela destruição, ele escreve esse livro. Eu queria convidar você a abrir em Lamentações de Jeremias. Vai para frente de Salmos, vai para frente de Isaías, vai chegar em Jeremias, e aí você vai chegar em Lamentações de Jeremias. Abra comigo no capítulo 4. Lamentações 4, lê comigo a partir do versículo 4. Mas tente imaginar o que ele está dizendo aqui. A língua do bebê que ainda mama, do bebê, fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Lembre-se, depois da destruição, ele está entre o povo que ficou. Os que se alimentavam de comidas finas, desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate, agora vivem entre montes de lixo, porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída no momento sem intervenção humana. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira.
Versículo 8: mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas, a sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. E agora o versículo 10 para encerrar: as mãos das mulheres, que antes eram compassivas, cozinharam os seus próprios filhos, estes lhe serviram de alimento, quando a filha do meu povo foi destruída. Até aqui, tá bom, né? Até aqui. Isso é só 6, 7 versículos do livro. Leia o livro depois e você vai ficar abismado, prestando atenção nisso. Mães cozinhando os seus próprios filhos, crianças morrendo de sede. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Agora eu te pergunto, não é para chorar aqui? Não é para chorar? Vendo tudo isso acontecendo com o seu povo, com gente do seu sangue, nos seus olhos. E é nesse contexto que ele fala um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Passa para mim, olha lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A gente lê esse texto, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e temos que falar mesmo com alegria, mas sabendo do contexto. Jeremias está no monte de gente morta, no meio de um monte de gente morta, no monte de gente ferida, sem braço, sem perna, tudo destruído, tudo aquilo que a nação amava, o seu templo, a sua terra foi levada, foi devastada. É fácil falar que a misericórdia do Senhor se renova quando não tem nenhuma tragédia. Difícil é falar que a misericórdia do Senhor se renova quando nós estamos na posição de Jeremias. Esse texto famoso foi escrito no meio de tamanha desgraça. E Jeremias ainda reconhecia a misericórdia do Senhor nesse meio. Então, Jeremias é um desses que ficam ali. Depois ele é levado à força para o Egito, porque nem todos os judeus ou ficaram na terra ou foram para a Babilônia. Outros que tinham dinheiro fugiram para o Egito. Havia e houve por muitos séculos uma comunidade forte de judeus em Alexandria. Ainda não era Alexandria, né? Mas uma comunidade muito forte. Então, os judeus se espalharam pela nação. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre a vida no exílio, tá bom? A partir daqui, os historiadores se dividem um pouco, mas alguns começam a dizer que surgiu a diáspora judaica. Diáspora é a dispersão, tá bom? A diáspora é quando os judeus começaram a se espalhar por todas as nações da terra. Foi aqui com a entrada de Nabucodonosor na terra. E a cidade da Babilônia era uma das mais bonitas e grandiosas daquele tempo. Nós sabemos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia. Até hoje a gente escuta isso nas aulas de história, porque era uma cidade assim gigantesca, bonita, maravilhosa. E os judeus lá, eles não levavam vida de escravos como no Egito. Os judeus, eles foram levados para trabalhar na corte, para trabalhar como burocratas do império. É claro, se eles quisessem escravos, eles pegavam todo mundo. Eles queriam gente para fazer o império maior ainda. Então eles pegam os mais capacitados, agora você vai trabalhar para mim. Então não tinha chicote nas costas como com os hebreus, né? Trabalhos super, mega, hiper forçados. Nabucodonosor era esperto aqui também. Queria esse povo trabalhando na administração do império. Pode passar para mim? Aqui também, Israel desenvolveu um senso maior de missão. Israel começou a entender que o Deus deles, que o Senhor era o Senhor de todos os povos, não apenas o Senhor da nação de Israel.
Foi aí que Israel começou a entender que eles deveriam influenciar as nações e não ser influenciados. Como o texto que nós lemos antes, eles praticaram as mesmas coisas que as nações ao seu redor, quando deveria ser ao contrário. Israel começou a perceber isso. Depois você pode ler o texto, mas Deus diz para Jeremias ordenar e escrever para aquele povo, para enviar para aquele povo, que eles deveriam trabalhar pelo bem da Babilônia, se casarem na Babilônia, terem filhos na Babilônia, porque eles poderiam ficar juntinhos ali, poderiam ficar bem tranquilos, com ódio no coração, natural, não estou dizendo que é o certo, mas natural. Depois a sua família ser devastada, de você ser levado à sua terra, de você ver tamanha atrocidade, era natural que eles sentissem ódio, e queressem ficar raivosos, odiassem os babilônios, mas Deus diz: vocês têm que trabalhar pelo bem da Babilônia, vocês têm que casarem aí, vocês têm que desenvolverem aí essa cidade. Então Israel começa a desenvolver esse senso maior de missão. Ezequiel, logo no início do seu livro, ele tem uma revelação da glória do Senhor. Isso foi um escândalo, porque até agora a gente sabe que a glória do Senhor havia se manifestado no tabernáculo, no templo, e agora ela na nação de Israel, no território da nação de Israel, e agora ela se manifesta em outro território. Deus dizendo: olha, eu não estou fechadinho ali na nação de Israel, eu sou o Deus de toda a terra. Então foi aqui que Israel começou a desenvolver esse senso. Aqui também eles começaram a falar o aramaico. Foi aqui. Nos tempos de Jesus não se falava o hebraico, tirando alguns estudiosos da lei, mas o povão falava aramaico, e eles aprenderam no cativeiro babilônico. Jesus pregava em aramaico, Jesus orava em aramaico. Aqui também tiveram um surgimento das sinagogas. Surgimento das sinagogas. Se você ler a história do Novo Testamento, você vai perceber que as sinagogas foi assim um fator crucial para a expansão do Evangelho. Porque onde Paulo ia e tinha uma sinagoga, ele tentava pregar na sinagoga. Jesus, muitos dos ensinamentos de Jesus, nas sinagogas. O que são as sinagogas? Sinagogas eram um ambiente, poderia ser uma estrutura ou uma casa, poderia ser. Não foi a igreja em Atos que inventou reuniões nas casas. Lá no cativeiro babilônico eles já tinham isso. Eles se reuniam para ler a lei e explicar e estudar a lei. Faz sentido? Não tinha mais o templo, não tinha mais como fazerem sacrifícios. Então, eles ainda precisam estudar a lei, eles ainda precisam adorar a Deus. Então começam a surgir essas sinagogas, que o significado é assembleia mesmo, onde o povo se reunia, tinha um rabi, você também vai lembrar se você ler os evangelhos, um rabi que lia a lei, fazia uma oração e explicava a lei. Simples, bem desse jeito que acontecia. E foi aqui, porque o povo foi tirado, o templo foi destruído, não tinha mais templo, estava numa terra distante, começaram a se formar e a se juntar para estudar a lei. E aqui começou um foco religioso maior na lei de Deus. Aqui, assim, lançaram-se as sementes, por assim dizer, dos fariseus. Lançaram-se as sementes, ainda não são os fariseus, tá bom? Mas as sementes, por quê? A gente tem a tendência de olhar para os fariseus no Novo Testamento com um olhar muito pessimista. Mas a gente precisa entender que as sementes que foram lançadas ali, com foco assim religioso na lei de Deus, é que eles queriam ensinar o povo a como eles poderiam viver naquela terra estranha. Veja, eles não podem mais fazer peregrinação para Jerusalém, eles não podem mais fazer as festas deles, tem um monte de lei que agora parece que não se aplica mais, eles estão numa outra terra. Então o povo começa a querer entender como que eles podem praticar a lei em terra distante, como que eles podem praticar a lei em um lugar que está longe do templo, o templo foi destruído, está longe da terra prometida, está longe. Como que eu posso viver no meio desse povo pagão?
Então foi aqui que começou essas sementes. Eles começaram a querer interpretar a lei para que eles pudessem vivê-la ali e honrar a Deus naquele lugar. Depois eles levaram isso para um outro lado, surgem os fariseus. Mas assim, o propósito deles começarem a pensar em coisas que não estavam especificamente na lei, por assim dizer, foi bom. Como que o meu povo pode viver aqui? Esse é o ponto. E, além disso, você começa a perceber que eles não têm mais todo aquele sistema sacrificial, eles não têm mais tudo aquilo, e eles pegam a lei agora e se juntam, a sua identidade está atrelada à lei. Nós não sabemos o porquê a nação do norte não conseguiu manter uma identidade judaica, a gente não sabe disso, mas a nação do sul conseguiu, por meio do foco religioso, por assim dizer, na lei de Moisés. Não tinha mais templo, não tinha mais terra, não tinha mais festas, então eles começam a se apegar àquilo que eles tinham, que era a lei de Moisés. Tá bom? Até aqui, alguma pergunta? Vamos continuar? Para encerrar essa minha parte, no meio disso tudo, aqui, Deus promete uma nova aliança para resolver o grande problema do seu povo, a circuncisão do coração. Porque o que acontece? Os profetas já falavam disso. O povo era circuncidado na carne, mas não eram circuncidados no coração. E agora, todo o símbolo da antiga aliança, o templo, a terra, os sacrifícios, que simbolizavam algo que estava para vir, foi devastado, acabou. Então é no meio disso que o profeta Jeremias vai falar de uma nova aliança. É tipo assim, não fiquem agora olhando para a antiga, o Senhor vai fazer uma nova. E olha o que diz, texto bem conhecido: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. E esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, tudo aquilo que representava a antiga aliança havia quebrado. Jeremias fala: Deus vai fazer uma aliança nova com vocês, e agora a lei dele não vai estar mais escrita em pedras, mas vai estar escrita no coração de vocês. E o autor de Hebreus, ele vai pegar essa nova aliança e vai dizer que Jesus é o mediador dessa nova aliança, que nós fazemos parte. Então é nesse contexto, no contexto de que tudo aquilo que representava a antiga aliança acabou. O templo, os sacrifícios se passaram. Jeremias diz: não fique olhando para isso, Deus vai fazer uma nova aliança. Deus vai fazer uma nova aliança. E além disso, o título da aula de hoje, se você viu lá no início, é o desvio de Israel. Nós falamos sobre a formação de Israel, nós falamos sobre a terra prometida a Israel, nós falamos sobre os reis de Israel, 2 aulas sobre isso, e nós vimos lá no início que o propósito de Israel era que ele fosse luz para as nações. Lembra? Nação santa, sacerdócio real, que eles iluminassem as nações que estavam ao seu redor. Mas hoje nós vimos que eles falharam. O símbolo, o templo destruído, simbolizava o juízo de Deus. Nós vimos isso durante toda a história. Quando Deus deixava, ou o tabernáculo, ou a arca da aliança era levada, Deus estava dizendo que ele estava afastado do povo. E hoje a aula mostra que Israel não conseguiu cumprir a sua missão. Assim como nenhum dos descendentes de Davi até aqui conseguiram cumprir a sua missão. Eles falharam.
E então Deus prometeu fazer isso, de ser luz para as nações, por meio do seu servo que ele levantaria. Olha Isaías, é coisa pequena demais, você, o servo de Isaías, o servo sofredor, ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó, e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Ele está dizendo, olha, você vai restaurar a nação de Israel, mas isso é coisa pouca, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra. Sabe o que o Senhor está dizendo? Israel falhou em abençoar todos os povos da terra. Agora, eu mesmo vou levantar alguém que não vai falhar. É isso que Deus está dizendo. A minha promessa a Abraão, lembra da primeira aula? Deus fez uma aliança com Abraão, e ele passou sozinho no meio dos animais, nós vimos isso, simbolizando que ele estava assumindo a premissa de que ele iria cumprir aquilo. Abraão e seus descendentes falharam em abençoar todas as famílias da terra. Abraão e seus descendentes falharam nesse sentido, de abençoar todas as famílias da terra. Mas Deus, que havia prometido que não falharia, não falhou. Ele então promete levantar o seu servo, que nós vimos que é da descendência de Davi, na última aula, para que ele pudesse ser luz para as nações. E nós sabemos que essa profecia se cumpriu, porque não tem nenhum judeu aqui, né? Tem algum judeu aqui? Não. Essa profecia se cumpriu, porque eu e você estamos aqui. Jesus, de fato, foi luz para todos os povos. Pastor Flávio? Uau, que história, hein? O que você percebe em tudo isso? O que você vê em tudo isso? Muitas coisas. Primeiro a gente vê um Deus que pune o pecado. A gente se esquece disso, né? A gente acha que nós estamos agora, como costumo dizer aí, na era da graça. Pode-se tudo. Deus de Israel, o Deus da igreja, é o Deus 3 vezes santo, que pune o pecado. É bem verdade que ele já puniu o nosso maior pecado, que era de rebelião na cruz. E ele não vai nos condenar, porque ele já pagou, Jesus já pagou na cruz pelo o nosso pecado. Mas todas as vezes que eu e você viramos as costas para o Senhor e andamos no nosso próprio caminho e queremos andar pelo nosso próprio coração e desobedecemos a lei do Senhor, se somos povo do Senhor, Deus vai nos punir, Deus vai nos castigar, Deus vai nos açoitar, como diz Hebreus, porque Ele fez tudo isso com a nação de Israel, sabe por quê? Porque eram seus filhos. Ele não fez isso com as outras nações. Com as outras nações Ele julgou, pesou a mão e não teve misericórdia, mas com a nação de Israel Ele puniu, Ele julgou, mas Ele teve misericórdia. Ele sempre esteve com o coração pronto para perdoar os seus filhos, como lemos aqui na aliança que Jeremias falou. Mas também a gente vê aqui a face de um Deus gracioso, misericordioso, amoroso, que sempre está a perdoar os seus filhos, que sempre está a dar mais uma oportunidade para os seus filhos. Irmãos, Deus deveria acabar lá no jardim, já. Quando os nossos representantes, nossos pais, pecaram, o Senhor já deveria, mas Ele não fez. Por quê? Porque Ele é o Deus de toda graça,
o Deus de toda misericórdia, o Deus de todo amor. E aí Israel faz o que faz lá, já no monte Sião. Ele já deveria também então descer a sua mão e acabar com aquela nação. Quando Moisés estava no monte e eles estavam adorando um bezerro, Deus havia acabado de tirá-los da terra do Egito com mão forte, poderosa, e eles já estão adorando a outros deuses. O que o Senhor faz? Nova aliança, nova aliança. Que Deus misericordioso, que Deus gracioso. Quais as aplicações para a nossa vida aqui? Então, tem tido duas aplicações aqui gerais nessas aulas. Primeiro, é mostrar para vocês a história da redenção. Então, tudo que está acontecendo aqui é a história da redenção. É Deus mostrando que vai vir o seu servo, que Deus tem uma aliança, que o descendente de Davi virá. Mas também há lições e aplicações para a nossa própria vida hoje, para a lição. Primeira é, quem influencia quem? Israel foi chamado para quê? Influenciar as nações, não é isso? Mas Israel foi influenciado pelas nações. Quis ser como as nações. Não é isso que acontece com a gente hoje? Nós somos chamados para quê, irmãos? Sal e luz. Nós somos chamados para quê? Para influenciar as pessoas, para apontar a glória de Deus, para testemunhar a verdade. Por meio das nossas obras, como diz Mateus capítulo 5, que os gentios ou que os incrédulos vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Nós somos chamados para influenciar. Quantas vezes nós estamos sendo influenciados como o mundo? Quantas vezes a igreja quer ser como o mundo? Quer usar os métodos do mundo? Quantas vezes eu e você, ao invés de agir com o padrão de Deus, agimos com o padrão do mundo? A pergunta é: quem influencia quem? Nós é que somos a influência para esse mundo. Israel, que deveria ser a influência para as nações, foi o contrário. Mas tem mais uma aplicação para a nossa vida. Todo novo dia é uma nova oportunidade de experimentar a graça de Deus. Nós vimos aqui que o povo de Deus tropeça e peca e cai, e tropeça e cai. Mas quando o povo de Deus se arrepende, Deus entra com graça, Deus entra com perdão, Deus entra com misericórdia. Nós não somos diferentes da nação de Israel, não. Manassés foi um rei ruim, trouxe idolatria, fez coisas erradas. O Senhor ia puni-lo, mas ele se arrependeu e voltou, e o Senhor poupou por aquele período de tempo Jerusalém. Porque Manassés voltou atrás. Quando nós nos arrependemos, a graça de Deus é sempre abundante na nossa vida. Deus sempre está com as mãos estendidas para nós. A história mais famosa do Novo Testamento é a do filho pródigo, né? Aprontou. Mas quando ele caiu em si, quando ele percebeu que ele havia afrontado o seu pai, simbolizando Deus, ele disse: eu vou voltar, me arrependerei, vou estar diante do meu pai, meu Deus, e vou dizer: não sou digno de ser tratado como teus filhos, me trate como um dos seus empregados. E ele voltou arrependido e quebrantado, porque lembra do salmo de Davi, da própria vida de Davi: um coração quebrantado, compungido, o Senhor não rejeita. Mas é um coração quebrantado, não é um coração fingido de quebrantado. É um coração realmente quebrantado. Porque às vezes nós
queremos que o Senhor estenda a mão para nós, e a gente diz, mas eu deixei, ou eu abandonei o pecado. Será? Será que houve arrependimento na nossa vida mesmo, ou foi remorso? Diferença dos reis, né? Davi e Saul. Ambos pecaram iguais. Talvez Davi até coisas mais gritantes, mas Davi, quando se quebrantava, ele se quebrantava. Por isso que devemos orar: Senhor, nos dá um coração quebrantado, porque nós vamos pecar, gente. Nós vamos pecar. Infelizmente nós vamos cair. Infelizmente nós vamos, em alguns momentos, querer andar pelos nossos próprios caminhos. Mas se nós tivermos um coração quebrantado, o Senhor sempre vai estender as suas mãos e nos levantar e dizer: bora, meu filho. O exemplo de Pedro, né? No Novo Testamento. Negou o Senhor, mas arrependido, foi levantado por essa graça maravilhosa. Mais uma: seguir a Jesus não significa a ausência de tragédia. Seguir a Jesus não significa a ausência de tragédia. Pergunta que vai cair na prova, não nessa, mas no Enem, nos próximos. Por que a nação de Israel foi para o exílio? Por que a nação de Israel foi parar no exílio? Por causa dos pecados deles, mas também porque Deus os levou. Jeremias 29, o texto que Léo diz as duas coisas. Nabucodonosor vos levou para o exílio, que Deus assim o fez, para tratar o seu povo. Então, quando tragédias acontecem na nossa vida, irmãos, Jesus está nos tratando. Nas tempestades da vida é que a gente conhece Jesus. Nos momentos tristes da vida é que a gente conhece o consolo de Deus. É nos momentos de choro que a gente vê a mão do Senhor limpando as nossas lágrimas e diz: eu estou aqui, não temas. Ainda que andes pelo vale da sombra da morte, não temas, eu estou contigo. Então, tragédias acontecem para o povo de Deus, sim. Nós não estamos isentos disso. Seja por pecado, ou seja pela provisão de Deus divina para nos trabalhar, para nos aperfeiçoar ao caráter do seu Filho. E eu encerro com a minha última aplicação aqui. Precisamos aprender a lamentar diante de Deus. Atenção, lamentar não é murmurar. Lamentar não é reclamar: ô Senhor, olha a situação, olha o coronavírus aí, olha isso daí, não dá, Senhor. Não, isso é murmurar, isso é se rebelar. Então a gente deveria ler livros como de Lamentações, quando o profeta de Deus estava lá naquele caos, e as suas orações eram orações de lamentação, dizendo: ó Senhor, estende a tua misericórdia para nós. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Chorar faz bem, irmãos. Lamentar pedindo a intervenção do Senhor faz bem na nossa vida. Porque aí nós experimentamos a graça do Senhor. Tem vários salmos de lamento na Bíblia, que o povo de Deus estava lamentando. Há tempo de louvar, de regozijar, de festejar, mas há tempo também de lamentar. Mas tem que ser um lamento sem pecado, tem que ser um lamento sem murmuração, tem que ser um lamento vendo a soberania de Deus, e um lamento de esperança que espera a intervenção de Deus. Foi isso que Jeremias orava, né?
No meio do caos ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O negócio não está pior, porque é a misericórdia do Senhor. Não é ficar murmurando: ah, tadinho de mim, olha, eu sou um tadinho, coitadinho de mim. Não, mas é chorar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu não mereço. Senhor, não é por causa de mim, por causa da sua palavra. Tem misericórdia da minha vida. Olha a dor que eu estou passando, olha a minha situação. Vem com providência, Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle de toda a situação, mas está pesado, Senhor. Eu peço a tua misericórdia, Senhor. Olha a situação dos meus filhos, olha a situação da minha família, olha a situação do nosso país, Senhor. É para lamentar. Lamento faz parte da vida cristã. Mas eu repito, não é murmúria, não é reclamação, não é indignação. É um clamor na boca do povo de Deus. E Deus ouve. Amém? Que assim seja, irmãos.